Um homem de 63 anos entrou em uma cafeteria no mês passado e, em segundos, 3 mulheres na faixa dos 40 anos se viraram para olhá-lo. Não porque ele fosse famoso, não porque fosse barulhento, mas por algo específico em sua maneira de se mover, de se posicionar e de existir naquele espaço. E o que vou compartilhar com vocês são as partes exatas do corpo que desencadearam essa atenção instantânea, quase involuntária. Essas são as características físicas que as mulheres procuram em milissegundos, quer percebam ou não. Aqui está algo que pode desafiar tudo o que você já ouviu sobre envelhecimento e atração. A renomada terapeuta de relacionamentos Esther Perel passou décadas estudando o desejo, e sua pesquisa aponta para algo fascinante. Ela observou que a psicologia feminina da atração na maturidade, em relacionamentos maduros, muitas vezes se torna mais sutil, mais específica e, de muitas maneiras, mais intensa do que as atrações superficiais da juventude. E quando se trata de homens com mais de 60 anos, as mulheres não estão olhando para onde você pensa que estão olhando. A maioria dos homens presume que envelhecer significa se tornar invisível para as mulheres. Eles pensam que o jogo acabou. Elas acreditam que a atração física só se aplica a homens mais jovens, com corpos sarados e cabelos fartos. Essa suposição não só está errada, como também está custando a elas conexões que poderiam ser facilmente feitas. Um estudo publicado no Journal of Social and Personal Relationships descobriu que os padrões de atração das mulheres mudam significativamente à medida que amadurecem. Enquanto as mulheres mais jovens costumam priorizar marcadores convencionais de atratividade, as mulheres com mais de 35 anos respondem cada vez mais ao que os pesquisadores chamam de indicadores de caráter, características físicas que sinalizam algo mais profundo sobre a natureza do homem. E é aqui que as coisas ficam interessantes. Esses indicadores de caráter são frequentemente encontrados em partes do corpo que os homens ignoram completamente, partes que eles não consideram importantes, partes que nunca pensaram em melhorar ou sequer prestar atenção. Essel falou extensivamente sobre como o desejo opera em múltiplos níveis simultaneamente. A mente consciente pode dizer uma coisa, mas o primeiro sinal corporal, os olhos e a expressão facial, o corpo responde a sinais completamente diferentes. As mulheres estão constantemente processando informações físicas sobre os homens, fazendo cálculos inconscientes sobre saúde, capacidade, emocionalidade, disponibilidade, sim, até mesmo potencial como parceiro. As 5 partes do corpo que vou analisar a seguir são exatamente as áreas onde esses cálculos acontecem mais rapidamente. E a quarta desta lista é a característica que a maioria dos homens abandonou completamente em termos de cuidado. No entanto, continua sendo uma das mais observadas pelas mulheres. A transformação possível aqui é quase injusta quando você a entende. Vamos analisar isso. Número 1. As mãos. Esta é a parte do corpo que as mulheres notam primeiro, e a notam constantemente. As mãos estão sob observação quase perpétua, mesmo quando uma mulher não está consciente de que está fazendo isso. Esther Perel falou sobre as mãos como uma tela primária da intimidade. Ela observa que as mãos dizem a uma mulher tudo o que ela precisa saber sobre como um homem se move pelo mundo, como ele lida com os objetos e, por extensão, como ele pode tratá-la. Mas aqui está a análise específica do que as mulheres realmente procuram. Primeiro, a higiene pessoal. Não unhas impecáveis como as de uma modelo, mas unhas limpas e bem aparadas, sem sujeira embaixo. Isso parece básico, mas o número de homens atraentes que negligenciam as mãos é impressionante. Um segundo sinal corporal importante: postura e ombros. Uma pesquisa feita por uma grande marca de produtos de beleza masculina revelou que 68% das mulheres se sentem imediatamente repelidas por mãos mal cuidadas em um primeiro encontro. Em segundo lugar, a maneira como as mãos se movem. Elas são calmas e deliberadas ou nervosas e inquietas. Gesticulam com confiança ao falar ou se escondem nos bolsos. O movimento das mãos sinaliza o estado emocional, e as mulheres percebem isso com facilidade. Em terceiro lugar, e isso é fascinante, as mulheres notam sinais de capacidade nas mãos. Alguma aspereza, resultado do uso real, indica que essas mãos construíram coisas, consertaram coisas, realizaram tarefas. Há um motivo para a expressão habilidoso com as mãos ter conotações românticas.
Ela sinaliza competência que vai muito além do trabalho manual. Uma mulher com quem conversei descreveu o encontro com um homem de 64 anos em um jantar. Ela disse que notou as mãos dele antes de qualquer outra coisa. Eram calejadas, mais limpas, calmas quando descansavam, expressivas quando ele falava sobre seu hobby de marcenaria. Ela disse que aquelas mãos lhe indicavam que ele era alguém que criava coisas, cuidava de coisas, prestava atenção aos detalhes. Agora, aqui está a dica prática para homens com mais de 60 anos. Bufa, o cuidado com as mãos é vergonhosamente simples, mas quase universalmente negligenciado. Hidratante básico para evitar o ressecamento excessivo. Manutenção regular das unhas e, mais importante, atenção aos movimentos das mãos. Movimentos corporais lentos. Isso significa mãos livres e cuidado pessoal. Gestos deliberados e intencionais transmitem confiança. Movimentos rápidos e ansiosos sinalizam insegurança, independentemente do que seja dito verbalmente. Um antropólogo que estuda comunicação não verbal descobriu que a disposição das mãos às mãos estão entre os sinais de atração mais poderosos na interação humana. As mulheres são evolutivamente predispostas a reparar nas mãos porque elas indicam muito sobre capacidade, saúde e temperamento. E falando em características que sinalizam temperamento, a próxima parte do corpo pode surpreendê-la com seu impacto. Número 2. Os antebraços. Este sempre choca os homens quando ouvem falar sobre isso. Antebraços? Sério? Sim, sério. E há uma explicação científica significativa para isso. Quando solicitadas a classificar as partes do corpo mais atraentes em homens, mulheres em diversos estudos colocaram os antebraços em posições surpreendentemente altas. Frequentemente acima do peito, acima do abdômen, às vezes até competindo com o rosto. E para homens com mais de 60 anos, isso se torna ainda mais relevante. Eis o porquê dos antebraços terem tanto peso. Eles são uma das poucas partes do corpo regularmente visíveis em situações sociais normais. Os braços podem estar cobertos por mangas, o peito escondido por camisas, mas os antebraços aparecem sempre que um homem arregaça as mangas, pega algo ou simplesmente está em um clima mais quente. Stelle discute o conceito de sinal corporal. Número 4. Microexposições da linha do maxilar e dos pelos faciais na atração. As pequenas revelações que acontecem em momentos cotidianos e despertam interesse. Uma manga arregaçada revelando o antebraço é exatamente esse tipo de microexposição. É íntima sem ser intencional. É reveladora sem ser excessiva. O raciocínio biológico é simples. Os antebraços indicam capacidade física. Os músculos ali presentes são músculos ativos, usados para segurar, levantar, controlar. Eles sinalizam que um homem consegue fazer coisas, lidar com coisas, administrar a realidade física. Uma amiga minha, uma mulher na casa dos 50 anos, me contou sobre um empreiteiro que veio consertar a cozinha dela. Os armários o descreviam como uma pessoa comum em quase tudo, altura normal, rosto comum, cabelos grisalhos na casa dos 60. Mas quando ele arregaçou as mangas para trabalhar, ela disse que algo mudou. Seus antebraços eram definidos, capazes, e de repente toda a interação pareceu diferente. Ela riu quando me contou isso. Eu nem sabia que reparava em antebraços até que não consegui parar de reparar nos dele. Para homens com mais de 60 anos, os antebraços são, na verdade, uma área em que a idade pode jogar a favor. Anos de uso criam uma definição que os exercícios de academia sozinhos não conseguem replicar. A chave é manter massa muscular suficiente através de atividades básicas e manter a pele razoavelmente saudável. Coisas simples fazem a diferença. A hidratação afeta a aparência dos antebraços. Exercícios básicos de fortalecimento da pegada mantêm a postura corporal. Número 5. Definição de movimento e energia. E talvez o mais importante, a disposição para mostrar que os homens que usam mangas compridas o tempo todo estão escondendo um de seus potenciais atributos. Mas agora precisamos falar sobre algo muito mais sutil e muito mais poderoso. Número 3. Os olhos e o que os rodeia. É aqui que passamos do puramente físico para algo mais complexo.
Os olhos são obviamente importantes. Todo mundo sabe disso. Mas o que as mulheres com mais de 35 anos realmente procuram vai além da cor ou formato dos olhos. Esther escreveu bastante sobre o que ela chama de olhar da presença. Ela o descreve como a maneira pela qual os olhos de alguém comunicam se a pessoa está realmente presente no momento ou se sua mente está em outro lugar. E ela observa que essa qualidade se torna mais perceptível à medida que tanto o observador quanto o observado amadurecem. Para homens com mais de 60 anos, os olhos contam uma história. As linhas ao redor dos olhos, muitas vezes chamadas de pés de galinha, não são necessariamente negativas. Um estudo da Western University, no Canadá, descobriu que pessoas com linhas de expressão eram percebidas como mais genuínas, mais calorosas e mais confiáveis do que aquelas sem elas. São a evidência de uma vida dedicada a rir, a semicerrar os olhos sob a luz do sol, a expressar emoções. Isso é visto como atraente quando combinado com um contato visual presente e atento. O que as mulheres procuram especificamente inclui 3 elementos. O que as mulheres realmente interpretam a partir desses sinais? Primeiro, a qualidade da atenção. Quando um homem olha para uma mulher, o olhar parece focado ou distraído? Seus olhos a observam atentamente ou olham para além dela? Essa qualidade de atenção é visível e imediata. Não pode ser fingida por muito tempo. Segundo, a expressividade. Os olhos mudam quando ele fala sobre assuntos importantes? Eles brilham, suavizam, intensificam ou permanecem inexpressivos? As mulheres interpretam a disponibilidade emocional pelo comportamento dos olhos mais do que por quase qualquer outra característica. Terceiro, os indicadores de saúde. Olhos brancos e brilhantes, hidratação adequada, estado de alerta. Esses sinais indicam saúde e vitalidade em geral, que as mulheres processam inconscientemente como indicadores de viabilidade do parceiro, mesmo quando não estão avaliando conscientemente alguém como um parceiro em potencial. Conversei com uma mulher que descreveu ter conhecido seu atual parceiro aos 58 anos. Ele tinha 62 na época. Ela disse que a primeira coisa que realmente notou foram os olhos dele, não a cor. Na verdade, ela não conseguia se lembrar da cor quando perguntei, mas sim da maneira como eles a encaravam enquanto ela falava. Ela se sentiu vista. Ela se sentiu interessante. E essa sensação foi criada inteiramente pela forma como os olhos dele se comportavam durante a conversa. O elemento prático aqui envolve tanto saúde quanto hábito. A saúde ocular importa. Um sono adequado, hidratação e, se necessário, soluções simples e eficazes. Atenção médica para qualquer problema. Mas o hábito é ainda mais importante. Pratique estar presente ao conversar com alguém. Esteja realmente presente. Guarde o celular. Silencie a sua mente. Concentre-se. Essa qualidade de presença pode ser treinada. E se manifesta, em primeiro lugar, no olhar. Mas agora preciso falar sobre a parte do corpo que a maioria dos homens abandonou completamente. Número 4. Os ombros e a postura geral. Esta é a característica que mencionei anteriormente, aquela que os homens com mais de 60 anos praticamente deixaram de cuidar. No entanto, ela permanece sob constante vigilância feminina. Postura, a posição dos ombros, a maneira como um homem se move no espaço. Aqui está algo que pode ser desconfortável de ouvir. A postura é uma das maneiras mais rápidas pelas quais as mulheres classificam os homens em categorias. Confiante ou inseguro, vital ou em declínio, digno de atenção ou melhor evitado. Esses julgamentos acontecem em menos de 2 segundos e são baseados quase que inteiramente em como um homem se posiciona e se move. Stelle discute a postura como um elemento do que ela chama de presença erótica. Ela observa que o desejo responde à energia e a energia se expressa fisicamente através da maneira como o corpo ocupa o espaço. Um homem pode ter uma boa percepção psicológica, ser atraente, mas se portar de uma maneira que neutralize essa atração. Por outro lado, um homem com traços comuns pode se tornar cativante simplesmente pela maneira como se porta. As pesquisas comprovam isso de forma contundente.
Um estudo publicado no periódico Personality and Social Psychology Bulletin descobriu que posturas elegantes aumentam a atratividade percebida significativamente mais do que roupas, cuidados pessoais ou mesmo simetria facial. Os participantes classificaram consistentemente indivíduos com posturas abertas e eretas como mais atraentes, mais confiantes e mais desejáveis como parceiros. Para homens com mais de 60 anos, a postura muitas vezes sofre com décadas de trabalho sentado, maus hábitos e a mensagem cultural generalizada de que ela não importa mais. Mas a realidade é que importa mais do que nunca, porque aos 60 anos a postura se torna uma escolha que sinaliza a aceitação do envelhecimento ou a vitalidade contínua. Os ombros, especificamente, são um ponto focal. Ombros curvados para frente sinalizam derrota, proteção, retraimento. Ombros para trás sinalizam abertura, confiança, engajamento com o mundo. Uma mulher na casa dos 60 anos me contou sobre um evento de reencontro. Ela notou dois homens que se formaram no mesmo ano, ambos da mesma idade e com físico semelhante, entrando com os ombros curvados, passos arrastados e a cabeça ligeiramente baixa. O outro entrou com os ombros para trás, queixo erguido e passos cadenciados. Ela disse que a diferença era tão gritante que chegava a ser cômica. Um parecia 20 anos mais velho que o outro, apesar de terem exatamente a mesma idade. A aplicação prática disso é tanto imediata quanto contínua. Mudanças imediatas podem acontecer agora mesmo. Atenção à posição dos ombros e ajustes conscientes ao longo do dia. Melhorias contínuas vêm do fortalecimento básico dos músculos que sustentam a postura ereta, principalmente a parte superior das costas e o abdômen. O retorno do investimento aqui é enorme. Nenhuma outra mudança isolada pode afetar tão drasticamente a forma como as mulheres percebem um homem com mais de 60 anos. E, ao contrário de muitos atributos físicos que são praticamente fixos, a postura está completamente sob o controle do homem. Mas há uma última parte do corpo que une tudo, e talvez seja a mais surpreendente de todas, a quinta, a boca e seus movimentos. Não se trata apenas do sorriso, porém. O sorriso importa enormemente. Trata-se de todo o complexo que envolve lábios, dentes, e principalmente, como a boca se move durante a fala e a expressão. A. Styrel já falou sobre a boca como elemento central tanto na comunicação quanto na atração. Conforme os homens envelhecem, a limpeza regular, a atenção ao hálito e a manutenção dos dentes presentes são importantes. Mas além da higiene, há o elemento comportamental, praticar sorrisos genuínos, falar com clareza deliberada e permitir que a boca expresse, em vez de suprimir, as emoções. Então, aqui estão 5 partes do corpo que as mulheres observam instantaneamente quando encontram homens com mais de 60 anos. Mãos que demonstram competência e cuidado por meio da higiene e dos movimentos, antebraços que revelam competência física por meio da definição visível, olhos que comunicam presença e disponibilidade emocional, ombros e postura que sinalizam vitalidade e confiança contínuas, e a boca, que antecipa tanto a saúde quanto o potencial para a intimidade. Nada disso exige academia, tratamentos caros ou intervenções radicais. Requerem atenção. Requerem o reconhecimento de que a atração não termina em uma idade específica. Ela simplesmente muda seu foco. Ela observa que as mulheres frequentemente avaliam subconscientemente a boca de um homem durante a conversa, lendo não apenas as palavras, mas também a maneira como elas são formuladas. A boca se torna uma prévia da intimidade de maneiras que a maioria dos homens jamais considera. Deixe-me explicar o que as mulheres realmente observam. Primeiro, a saúde bucal e seus cuidados. Não se trata de ter dentes perfeitos. Aliás, dentes excessivamente perfeitos podem ser interpretados como artificiais. Primeiro, trata-se de cuidados básicos, dentes limpos, hálito fresco e ausência de negligência evidente. Uma pesquisa da Associação Americana de Odontologia revelou que 73% das mulheres consideram os dentes a primeira característica que notam. E, para os adultos mais velhos, essa porcentagem aumenta ainda mais. Segundo, a qualidade do sorriso. É genuíno ou forçado? Atinge os olhos? Parece natural ou reto? Sorrisos autênticos são uma das expressões humanas mais universalmente atraentes.
E as mulheres conseguem detectar a diferença entre sorrisos reais e forçados com notável precisão. Terceiro, e aqui é onde as coisas ficam interessantes para homens com mais de 60 anos, o movimento da boca durante a fala. Ele fala com clareza e de forma deliberada? Há confiança na pronúncia das palavras? Ou há murmúrios, fala apressada, insegurança verbal? Uma fonoaudióloga que consultei explicou que as mulheres frequentemente processam a fala masculina parcialmente por meio de canais visuais, observando os movimentos da boca juntamente com a audição da voz. É por isso que as videochamadas costumam parecer mais envolventes do que as ligações telefônicas. Vemos a boca em movimento enquanto ouvimos o som. Para os homens mais velhos, a boca pode demonstrar a idade de maneiras que são, na verdade, atraentes. Linhas ao redor da boca, marcas de anos de expressões faciais, pequenas assimetrias que sugerem personalidade. Elas podem ser interpretadas como um sinal de distinção, e não de diminuição. Uma mulher descreveu sua atração pela boca do parceiro. Especificamente, ela disse que notou primeiro como ele falava. Pausadamente, com clareza e pausas que demonstravam que ele realmente pensava antes de falar. Depois, ela notou o sorriso dele, que surgia lenta e genuinamente, nunca apressado ou forçado. Ela disse que confiou naquela boca antes mesmo de decidir conscientemente confiar no homem a ela ligado. Os aspectos práticos aqui são simples, a saúde bucal se torna ainda mais importante, e não menos.